Bom, pessoal, eu gostaria de estar aqui agora para falar uma coisa animada, uma coisa bacana, que todo mundo pudesse dar gargalhada, né? Alguma coisa que pudesse animar a gente nesse clima de pandemia que é terrível, que a gente está passando. Mas na verdade não vai ser nada animado não, na verdade, mais um desabafo mesmo, sabe? Para quem me conhece sabe que eu sou biólogo e que sou apaixonado por tudo que está relacionado a meio ambiente e tal. E eu não podia deixar de comentar aqui a respeito dessa situação que o Pantanal de Mato Grosso está sofrendo nesse momento, né? Enquanto a gente está conversando aqui, tá pegando fogo lá. Gente, eu tive o privilégio de conhecer o Pantanal não poucas vezes, eu fui para lá muitas vezes. Sou um cara realizado por isso. Né? Não só o Pantanal Norte, né, a região de Poconé, a região da Transpantaneira, como o Pantanal Sul, no Mato Grosso do Sul. São ambientes diferenciados, mas todos são denominados como Pantanal e todos são portadores de uma fauna e de uma flora riquíssima, né? E tudo isso está se perdendo, né? A gente sabe que o Cerrado tem como histórico, né, como característica física, ele geralmente entra em autocombustão em alguns pontos, pega fogo mesmo, porque a gente sabe que muitas das espécies de vegetações típicas do Pantanal só rebrotam depois do fogo. Elas precisam dessa alta temperatura para rebrotarem. Ok, o fogo no Cerrado é uma coisa até natural, faz parte da fisiologia desse biótopo, digamos assim. Porém, esse ano a gente sabe que essa época de seca, talvez a época mais quente dos últimos 60 anos e mais seca, né? Então isso propicia que mesmo esses fogos espontâneos se alastrem muito mais em função da seca. Não tem chovido, né? O ambiente está muito seco, a vegetação está seca, pega fogo de uma forma absurda. Eu não vou dizer aqui que muitos canalhas se aproveitaram desse fogo espontâneo para colocar fogo criminoso, para aumentar a situação, para transformar aquilo cada vez mais em pastagens, né? Para quem não sabe, uma das últimas reportagens que eu fiz no Pantanal, nós fizemos um sobrevoo para que os cinegrafistas fizessem uma imagem aérea do Pantanal onde nós estávamos, exatamente porque naquela época ainda não tinha drone como tem hoje, que facilita tanto esse tipo de imagem. E a gente ficou decepcionadíssimo em perceber que o Pantanal estava sendo destruído, isso há mais de 10 anos. Destruído principalmente por causa de garimpo de ouro, de joias, de pedras semi-preciosas e pedras preciosas. Destruído mesmo. Então, gente, o pouco que sobrou, basicamente é aquela coisa para inglês ver. A Transpantaneira está sempre linda, que é a estrada lá que leva até de Poconé até Porto Jofre, que é com muitas pousadas ao longo dessa Transpantaneira e com Pantanal exuberante. Mas se você olha lá do alto, é uma faixa que acompanha basicamente a estrada e algumas fazendas locais, e o resto é tudo destruído, vegetação nativa destruída, exatamente em função de pasto, porque lá se cria muito boi alongado, como a gente diz, boi livre, né? Isso já há mais de 10 anos. Agora, então, eu imagino a situação que não está. E aí as pessoas falam para mim, Sérgio, mas o Pantanal tem essa sua resiliência, ele aguenta. Aguenta até que ponto? Porque se fosse tudo natural, intocado pelo homem, talvez ele tivesse realmente uma resiliência. Mas hoje, a ação antropomórfica, a ação do homem em cima do Pantanal como destruição, está tão grande que o pouco que sobra de Pantanal virgem, digamos assim, está ardendo em chamas. Muitos animais voam, ok. As araras azuis, que são endêmicas ali do Pantanal, o Anodorhix hiacintinus, que a gente só vê ali em algumas pequenas manchas no Maranhão. Esse bicho que tem populações belíssimas e que desenvolveram muito, que cresceram muito, graças ao trabalho da Neiva, que é uma grande bióloga, que fez um trabalho de recuperação das araras azuis. Esses animais podem voar, mas eles se intoxicam com a fumaça das queimadas e acabam morrendo. E o que adianta a arara voar e se deslocar se o licuri ou o bacuri, que são os principais cocos que elas comem, estão queimando, as palmeiras estão queimando. São palmeiras a caules baixas, que queimam muito fácil, elas não são palmeiras altas, que são alimento quase que exclusivo da arara azul. E aí a gente fala do lobo-guará, que pode correr, da onça-pintada, o cervo do Pantanal, o veado-galheiro, os queixadas, os porcos do mato em geral, o porco monteiro, que é uma espécie de porco doméstica que é alongada e é criada no Pantanal também. Esses animais se intoxicam com a fumaça das queimadas, esses animais vão morrer. E a gente esquece da microfauna,
artrópodes, como, ou mesmo invertebrados em geral, como caramujos, que fazem parte da base da dieta de uma série de espécies, como alguns lagartos e alguns gaviões, que são específicos comedores de caramujos aquáticos. Ou nós também temos os pequenos anfíbios e todos os tipos de artrópodes e pequenos animais que não têm chance de fugir de uma área de queimada. Morrem todos. Esses animais são base da dieta, da cadeia alimentar, para muitos outros animais que não vão ter o que comer. Ou seja, é um desastre muito grande. E o que a gente pode fazer? A gente pode compartilhar, a gente pode comentar, a gente pode fazer um escarcéu através das redes sociais, mas isso não vai ter um efeito muito grande. Porque enquanto a gente está aqui, tem lá muita gente, cara. Muita gente tentando, os brigadistas lá tentando apagar o fogo da forma manual, como sempre foi feito nesses parques no Pantanal. Tem muitas ONGs, muitos veterinários, muitos biólogos tentando salvar os animais que estão sendo resgatados no meio do fogo. Onças com patas queimadas, tatus, jacarés e uma série de animais extremamente machucados e feridos por causa do fogo. Tem lá muita gente, só que precisa de dinheiro, precisa de iniciativa do próprio governo para que a gente faça as maiores frentes possíveis ante esse incêndio gigante que está atingindo a área. Não adianta ficar de braços cruzados atrás de um teclado. A gente até entende, eu estou fazendo isso também. Eu não posso ir para lá ajudar pessoalmente, então eu estou aqui externando a minha tristeza, a minha revolta de estar num país onde hoje não se olha com a atenção que devia para o meio ambiente e está lá tudo pegando fogo. Então, o que a gente pode pedir? Que algumas ações, principalmente governamentais, sejam extremamente fortes para que esse combate aconteça de uma forma efetiva e não fique só no blá 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 e no bate-papo, né? Então, eu clamo pelo governo do Mato Grosso do Sul, pelo governo do Mato Grosso, que façam o que for possível e o que mais for possível, outros estados que puderem mandar frentes para acabar com esse incêndio, sejam de corpos de bombeiros ou seja de voluntários, enfim, a gente tem que se mobilizar, quem está mais próximo tem que se mobilizar para que algo seja feito, porque hoje, infelizmente, o Pantanal pede socorro.